A roteirização é uma atividade que tem por fim buscar os melhores trajetos que um veículo deve fazer através de uma malha. Esta busca geralmente tem como objetivo minimizar o tempo ou a distância. A roteirização tem alguns desafios, que são os congestionamentos nos grandes centros urbanos, que acarretam em uma difícil previsão de tempo de viagem, assim como as restrições à circulação de veículos de carga, como o horário de circulação e o tamanho dos veículos, e a necessidade de rever estratégias de distribuição. Para a tomada de decisão quanto ao melhor trajeto a ser usado, existem métodos que levam em consideração a capacidade de carga, a distância e a proximidade, que oferecem o melhor trajeto. O primeiro método, conhecido como método vizinho mais próximo, é classificado como uma roteirização sem restrições, ou seja, questões relativas ao tempo e à capacidade de transporte já foram resolvidas previamente. Um exemplo é o problema do caixeiro viajante, que tinha que visitar um certo número de cidades localizadas em uma região, devendo achar uma sequência que minimizava o percurso. Como ele funciona na prática? Primeiro, deve-se identificar todos os clientes que irá realizar as entregas. Após isso, deve escolher um ponto de partida para iniciar o trajeto, sendo o ponto seguinte o mais próximo, e sempre escolhendo o ponto seguinte mais próximo. Assim, você passa por todos os pontos até chegar ao ponto de origem. Esse método é conhecido por ser uma solução simples e de fácil aplicação, servindo como ponto inicial para métodos melhores. Porém, devido à simplicidade, a metodologia pode apresentar alguns problemas. Por exemplo, quando o número de clientes é muito grande, ou quando a distribuição dos pontos assume esquemas mais complexos. Mas, se o número de clientes for razoavelmente pequeno, um método é o mais aconselhável. O segundo método, conhecido como método da varredura, é recomendável em situações que existem inúmeros clientes e quando se faz necessário uma alta velocidade de resposta na formatação de cargas devido ao pouco tempo para personalizar o carregamento e a expedição dos veículos. Além disso, é um método fácil de usar e de computação rápida. Ballow descreve as seguintes etapas para a aplicação desse método. Etapa 1. Admitir o depósito como centro e definir um eixo passando por ele. Etapa 2. Girar o eixo em torno do depósito até a linha que inclui um cliente. Etapa 3. Testar o cliente em potencial com perguntas como: a quantidade de mercadorias a transportar excede o limite de capacidade do veículo? O tempo de atendimento excede a jornada de trabalho permitida por dia? Se ambas essas limitações não forem infringidas, o novo cliente poderá ser incluído no roteiro. Etapa 4. Se o novo cliente não pôde ser incluído no roteiro, fecha-se o roteiro e inicia um novo. O processo termina quando todos os clientes tiverem sido incluídos. O método Clark and Wright, que é o terceiro método, é bastante utilizado em modelos matemáticos, pois ele possui menos erros em relação aos outros. Segundo Ballow, a abordagem desse método esteve em evidência ao longo dos anos por sua flexibilidade, além de sua rapidez. O objetivo do método é gerar roteiros que respeitem as restrições de tempo e de capacidade, visando ao mesmo tempo minimizar a distância total percorrida pela frota. Para a elaboração dessa técnica, em modelo matemático, ele se inicia com a formatação dos roteiros para direcionar o veículo com a carga. O roteiro é formado a partir dos pontos mais distantes e vindo em direção ao centro de distribuição. Os roteiros são fechados quando a restrição de tempo ou a capacidade de carga forem atingidas, e reinicia-se um novo roteiro,